Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e este é o volume 2 da abertura escocesa, onde eu vou analisar o lance 4, cavalo F6 das pretas. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, E por D4, cavalo por D4 e cavalo F6. Esse é o segundo lance mais jogado das pretas e o lance mais ambicioso também. As pretas, desde o lance cavalo F6, atacando o peão de E4, já buscam contra-jogo e geralmente vai levar a posições bem desequilibradas. Essa variante com cavalo F6, ela foi usada pelo Karpov no match contra o Kasparov em 90. E hoje em dia ela faz parte do repertório de vários jogadores de elite. Por exemplo, Karyakin, Ponomariov, Adams, entre outros. Então, cavalo por C6, eu acredito que esse é o lance crítico e a melhor opção para o branco estar lutando pela iniciativa. Mas eu vou analisar também uma outra alternativa um pouco menos ambiciosa, que é cavalo C3. Então, bispo B4, cavalo C6, BC6, bispo D3, D5, E por D5, roque, C por D5. E agora H3, com a ideia de dama F3. Essa é uma variante que recentemente teve várias partidas, e por isso eu vou dar um pouco de atenção para essa variante com o cavalo C3 no lance 5. Um lance mais comum nessa posição era bispo G5, que também é interessante. Por exemplo, C6 e cavalo A4, com a ideia de C4. Então, no começo desse treino eu vou estar analisando esse tipo de posição. Mas realmente o lance que eu vou focar mais nesse treino, que eu acredito ser o lance mais forte, é cavalo por C6. Então, B por C6, E5, dama E7, dama E2, cavalo D5, C4. Cavalo D2 também é uma possibilidade bem interessante, em que eu vou estar explicando algumas das sutilezas nessa ordem, na abertura, já que cavalo D2 é um lance um pouco mais flexível, já que ainda não define se vai jogar C4 ou não, e o cavalo ainda pode vir para F3 em algumas posições. Mas C4, bispo A6, cavalo B6 também é uma possibilidade, B3, roque, G3. Essa é uma das posições mais críticas nessa variante com cavalo F6 da escocesa. E aqui eu vou estar explicando algumas das ideias das brancas. Nessa posição, as brancas fizeram vários lances de peões, e com isso, o preto ficou muito melhor desenvolvido. Mas tem um problema na posição das pretas, que as peças menores elas estão muito mal colocadas. Por exemplo, o bispo em A6 ele está sendo restringido pelo peão de C4. Então esse bispo ele não está tão ativo e ele pode ficar completamente fora de jogo em algumas posições. O cavalo em D5 ele está sendo atacado pelo peão de C4. Em algum momento esse cavalo vai ter que sair de D5, indo para B6, onde vai ficar completamente fora de jogo também. E outro detalhe é que o bispo de F8 ele não consegue ser desenvolvido pela diagonal natural, a diagonal F8 a 3, já que a dama em E7 ela atrapalha o seu desenvolvimento. Então, caso o branco consiga completar o desenvolvimento, jogando bispo B2, bispo G2, roque e tirando a dama para E4 ou para D2, por exemplo, as pretas podem enfrentar sérios problemas com as suas peças menores. E a falta de espaço, já que o peão de E5 garante uma vantagem de espaço muito grande para o branco. Então, baseado nisso, está a estratégia de jogo das brancas nessa posição. Então, esses temas e como jogar esse tipo de posição é o que nós vamos ver nesse volume 2 da abertura escocesa. Então, vamos lá.